Iniciando mais um episódio, chegamos! Lê, vambora? Mais uma, hein? Mais uma, cara. Putz, cara, tá... Sempre uma satisfação estar aqui, né? Pô, com certeza. E cada vez a gente melhora os convidados, né? É Com incrível. certeza, com certeza. Galera que tá nos acompanhando aí, ó, não deixa de dar aquele like, curtir o nosso canal, compartilhar os episódios. Se não assistiu, volta lá, Por favor. que tá muito bom, né? Faça igual quem, Mar? Quem tá curtindo nossos vídeos aí? Pô, cara. É importante ressaltar. Isso é importante. O menino Ney, né? Menino Ney, olha Curtiu, lá. tá curtindo. Se ele curtiu, você tem que curtir também. É isso aí, né? Obrigado aí, Neymar, aí pela moral também. Boa. E tamo que tamo, né? É isso Vambora? aí, na concentração é Trinca Podcast. É isso aí, é isso aí. Não esquece de curtir nossas redes sociais lá também. Trinca Podcast, o Instagram da agência também, Trinca Esportiva. Curte lá, tem muito conteúdo diariamente pra vocês, tá bom? E Vamos nessa? bora lá. Bora lá apresentar o nosso convidado hoje, muito especial também aqui, né? Nossa, Papo muito. bom, vai rolar uma Eu resenha acho boa. que o tempo que a gente tem aqui vai ser pouco, hein? Vai, cara. Pra Tem bastante, falar. tem bastante coisa aqui pra gente falar, mas antes vamos apresentar aqui o nosso convidado. Ele que é formado em Educação Física, especializado em Psicologia do Esporte. Hoje ele é professor e coordenador de futebol da Juventus Academy, além de mentor de atletas e famílias. Desenvolve um trabalho muito bacana e voltado para a formação de atletas, unindo desempenho técnico e saúde mental. Acredita muito que o esporte é um meio para o equilíbrio emocional e a construção de cidadãos resilientes. Cara, de conquistas, bicampeão mundial pela Juventus Brasil na Itália, 2024-2025, só isso, né, cara? Experiências internacionais em competições na Espanha e na Itália. Muito bom, né? Pô. De peso convidado ainda. Nossa, tamo mal hoje, hein, Mar? Pô, cara, estamos aqui com o Júnior Santos. Júnior, seja bem-vindo, cara. Pô, pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui. Na verdade, assim, sempre tive esse desejo de fazer um podcast. Aí, quando veio o convite do Marcelo e do pessoal da Trinca, eu fiquei mega feliz. Demoramos, né, pra gente agendar, encaixar os horários. Mas, meu, estou muito feliz por estar aqui. Vamos esse bate-papo aí pra ver se o que acontece aí. Se você tá feliz, imagina a gente, né, Mar? Pô, cara, sempre uma satisfação, né? Pô. Quando a gente faz o convite, assim, a gente sabe realmente da agenda o quanto é difícil, né, cara? É. A gente tem aí alguns convidados que já estão confirmados e graças a Deus, né, como a gente estava falando, a galera tá curtindo, né, tem dado uma boa repercussão, como a gente falou, chegou no menino Ney aí, né? Pô, eu vi isso aí, E é a prova de que tá dando certo, né, cara? É um E quando a fruto gente do trabalho, acredita, né? fruto de um trabalho, é isso aí. É, exatamente. É que nem eu vi o último post do último vídeo do Everton Páscoa, ele falou, né? No momento que vocês já começaram, é o que já tá fazendo sucesso. Então, É assim, isso já aí. deu esse pontapé inicial aí e a tendência é só crescer. É isso. Excelente. E valeu, cara, por ter aceito aí de É. bate-pronto Pô, também. que É um prazerzaço tê-lo aqui. Porque você já estava no nosso radar aí um tempo também. Falei, pô, o Júnior Legal, bom saber. tem muito a contribuir aí para os nossos conteúdos. Júnior, vamos falar então de coisa boa, né? Falar de futebol aí, falar dos atletas, da molecada aí. Mas antes de a gente entrar nesses assuntos específicos, a gente queria conhecer um pouco mais, né, a sua trajetória, como que você começou, né? Como que você foi aí pro fut7, não só o fut7, mas o próprio futebol de campo também. Conta um pouquinho pra gente aí como é que você entrou nesse mundo da bola aí. Na verdade, assim, né? Quando eu comecei ainda na escola de futebol do Corinthians, né? Chute inicial, eu era auxiliar. Terminei, na verdade, jogava. E aí eu tentei jogar em alguns lugares, não consegui, voltei como auxiliar de professor mesmo, como estagiário. Comecei a cursar e aí, graças a Deus, aí eu fui crescendo, né? Virei professor, entrei lá fui pra Arena Neymar, virou Juventus. E aí tive a oportunidade de ser vice-coordenador, pela primeira vez, né? E comecei a gostar dessa área, porque assim, nunca fui voltado pro campo mesmo, pro alto rendimento. A minha ideia era o quê? Começar a ajudar a realizar o sonho das crianças de querer ser jogador de futebol. Isso no início, né? Porque a gente acaba de sair do futebol, assim, quando a gente tá tentando jogar, a gente quer ser jogador, então a gente não consegue, quer tentar realizar. E aí, com o tempo, você vai vendo que não é só isso, né? Só é só realizar ser um jogador de futebol. Realmente é a formação, né? De um ser humano, de uma pessoa do bem, né? Então, eu entrei nessa área e eu até hoje, 18 anos, 17 para 18 anos aí, nessa área, lutando aí com futebol de iniciação. Legal. E me diz uma coisa, quando que você falou aí da questão da performance do futebol de campo, né? O fut7, Uhum. o futebol de campo. Quando que você
entendeu que você falou assim, cara, eu não quero jogar, eu quero formar atletas. Você tem um projeto muito legal, né, que é o Fala Coach aí, né? Vamos É o falar Fala sobre isso Coach, também. isso mesmo. E quando que você, né, percebeu esse seu interesse, que você falou, pô, cara, é isso que eu quero, né? Eu quero formar atletas, trabalhar com a questão emocional. Conta um pouco quando houve essa virada de chave, né? Que você falou, é isso que eu quero mesmo. Na verdade, assim, com o tempo, quando eu vou vendo, fui vendo alguns meninos que não conseguiam alcançar, né, o seu objetivo como um atleta, fui procurar entender o porquê, né? Porque não é somente, como eu sempre falo, não é somente o jogar por si só, né? Ir lá, chutar uma bola, fazer um gol e, eu sou muito bom, vou chegar. Não. Meu, passou diversos alunos, estava conversando, né, nos bastidores aqui com ele também, e ele falou: meu, não consegui por tal motivos, né? E a gente sabe que no meio do futebol não é somente isso, né? Então, quando eu vi isso, eu falei: não, agora acho que tenho que virar essa chavinha, entender, né? E aí eu fui buscar formações para entender a mente, para entender como é que funciona, para tentar ajudar a chegar no seu objetivo. E existem vários motivos, né, Júnior? Muitos, Vários muitos, muitos, motivos, muitos né? Então, motivos. quando a gente quando a gente entra nesse assunto da questão psicológica, né? Total. A questão da base familiar, né? A pressão, né? Enfim. E o que é mais legal, gente, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o Júnior, ele é pai de atleta também, né, Júnior? Ainda tem esse Você lado tem, também. né? Tem toda a sua experiência aí de vida. Sofre em dose dupla. Sofre dose dupla. E que é legal, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco também sobre isso. E é bom que você consegue ter a visão dos dois lados, né? E a gente conversa muito, né, sobre essa questão. E você fala, pô, cara, realmente, né, eu preciso entender o meu papel de pai, né? Então tem toda essa questão também que você precisa separar para não prejudicar, obviamente, os objetivos do Davi, né? Que é o seu Exato. filho que hoje está jogando, né, no Paraná, né? É isso mesmo. E esse também foi um dos pontos de eu ter começado a fazer a psicologia, para poder entender o que se passava na cabeça dele, porque assim, Davi sofreu bastante com essas questões de não estar jogando, de Sim. ficar treinando e não joga, me perguntava: pai, por que que eu não jogo? Pai, me tira desse clube aqui porque eu não vou ter a minha oportunidade. E aí eu fui, não, eu preciso entender como é que tá funcionando a cabeça Que de um legal. atleta, de uma criança, né? De um Sim, atleta, sim. futuro atleta, né? Sim. Para saber os meios, os caminhos de poder estar ajudando. Uhum. Então ele também foi um dos pontos importantes. Legal, Pô, legal. show. Podemos dizer até que você trabalhou esse lado mais, o estudo, muito em virtude da experiência que você já estava tendo Em em casa, casa mesmo, né? com o Davi, Cara, exatamente. que legal. E aí, em cima disso, hoje você, lá na Juventus, enquanto coordenador, é algo que também você passa para quem trabalha contigo, para tentar, de alguma maneira, compreender, aplicar algum método que você tenha desenvolvido sobre esses atletas que estão... A gente fala atletas, né? Mas estão iniciando, estão nesse processo de formação de cidadão, né? Acima de tudo. Então, é algo que também passa por uma metodologia de vocês? Lá, na verdade, na Juventus tem a metodologia própria. Só que eu, como coordenador, eu tenho o meu método, né? E eu faço reuniões com a minha equipe de profissionais para o quê? Para que a gente pode abordar os meninos de uma forma coerente, né? Sem ir para esse lado do alto rendimento. Porque, Uhum. assim, a gente não podemos confundir, né, a Sim. escola de futebol com um clube. Sim. Então, na escola, a gente nem chama de atleta, a gente fala alunos. Perfeito, Se vocês olharem assim, perfeito. tudo que a gente fala é alunos, não é É atleta. isso. Atletas quando já tá no sub-15, já tá na Perfeito. base ali, então a gente sempre trabalhamos como alunos. Então a gente tem uma conversa, às vezes os professores passam um pouquinho do limite, e falam, segura aqui, lembra lá, coach e tal, não sei o quê. Que eu sou conhecido como coach júnior. E eles acabam falando, pô, é mesmo, tem um método lá e tal. Eles acabam seguindo e entendendo, né? Isso foi legal, porque assim, eles aceitaram de uma forma bem, bem legal, porque eles aprenderam de como lidar com os alunos na escola. Pô, show. Isso é muito legal a gente entrar nesse assunto também, porque essa questão do atleta e do aluno, né? Como que a gente pode separar isso, né, Júnior? Por exemplo, o atleta, você falou que é acima de 15 anos. E aí tem uma boa discussão sobre isso, né? Porque nós temos a iniciação, molecada com 7 anos aí federando, né? Jogando federação, tudo tal. Você vê essa diferença também que, mesmo ele sendo, por exemplo, federado, ele não deve, vamos dizer, pela sua visão, o seu conhecimento, ele não deve ser considerado um atleta? Até por questão psicológica mesmo, a pressão, tudo Eu tal? acho que mais pelo lado da pressão, né? Porque assim, se a gente parar para fazer uma análise mesmo, 7 anos de idade, como que eu posso falar para esse menino que ele é um atleta?
Porque assim, a gente tem tanta coisa que vai acontecer nesse caminho Uma dele. caminhada longa, né, Nossa, cara? que de repente, daqui a pouco, ele não quer mais jogar bola, pai. É isso aí. E aí eu tô trabalhando ele como um atleta, porque sim. o atleta tem que ter disciplina, tem É, que dormir cedo, tem toda uma Sim, questão, né? total. Então é diferente. Então, assim, por lado da federação, eu sempre falo, gente, toma cuidado, calma, tem que ter o jogo. Eu ainda acho, vou ser bem sincero aqui, que com 6, 7 anos já numa federação, acho que é muito novo, acho que ainda Sim. tem que ter esse momento da diversão, do brincar, Uhum. mas é cada um, né? Então, eu sempre falo, gente, alunos, a partir dos 14 para 15 anos que tá dentro do clube, tá vivenciando realmente uma vida de um atleta, aí a gente pode já trabalhar com uma alta performance, né? Pô, show, interessante, né, Mar? Porque isso é uma coisa que, assim, nos bastidores a gente conversa bastante, né? Muito, né? Porque, de fato, a gente às vezes acaba percebendo que tem uma mão pesada em alguns casos, né? Tanto seja de treinamento, seja de cobrança. Inclusive, o Marcão, que esteve aqui conosco, abraço, Marcão. Ele fala uma frase muito, que acho que me marcou bastante naquele episódio, que ele, quando perdeu uma final, perdeu algum jogo, ele não tem cobrança alguma, a cobrança é toda dele, não Dele. nas crianças, nos atletas, Mesmo na federação, né? mesmo na federação. Isso é bom. Só que ele não consegue ter noção do que acontece no banco de trás quando ele tá indo embora. É isso aí. E às vezes é onde mais prejudica essa criança, tanto na formação, enquanto seja um aluno atleta, ou propriamente dentro da construção cognitiva, mental dessa criança, né? E aí, em cima disso, eu queria saber de ti, como que você enxerga todo esse trabalho que você acabou até tendo em casa, vendo seu filho e ter esses questionamentos, qual que é a sensação de você ver isso sendo usufruto de outras crianças, né? E você fala, pô, vejo que ela tá mais leve, tá mais solta. Você percebe isso, tipo, num treinamento, num jogo? Percebemos. Você entrou num ponto importante que eu mais defendo no meu Instagram, lá com o meu método, que é a conversa no pré e o pós, Sim. que é com o pai. Porque, assim, a maioria das vezes o pai faz o quê? No caminho pro jogo, falando do jogo pro menino. Ó, você tem que fazer isso, você tem que correr. Faz blá, isso, blá, blá, faz blá. aquilo, né? E aí o menino fica assim. O menino já tá tenso que vai jogar, já de tá aqui, ó. Aí chega no jogo, ele não consegue fazer. Qual que é a primeira reação do menino no jogo? Ele olhar pro Pra lado, procurar o pai. procurar o pai. Ou ele faz um passe, acertou, olha pro pai, porque ele tá vendo Sim. ali a validação do pai. Ganhou ou perdeu o jogo? A maioria das vezes, quando perde, a volta pro jogo. Imagina como é que vai a mente desse menino. Já tá insatisfeito porque jogou pouco, às Sim. vezes jogou pouco, time perdeu, o treinador, a professora que estava ali fez uma cobrança, né, dentro do vestiário, e aí ele ainda vai pro carro e o pai, pô, você poderia Sim. ter feito isso, poderia ter feito aquilo, seu amiguinho isso, aquilo, e isso acaba, atrapalhando. E aí a gente vê, e eu hoje até tive um feedback, hoje não, ontem, eu tive um feedback de um pai no meu Instagram falando, pô, estou aprendendo muito com você, Júnior. Hoje eu mudei totalmente a forma de tratar com meu filho, depois que eu vi seus vídeos, depois que eu Sim. comecei a conversar com você. E hoje eu vejo essa leveza nele, essa tranquilidade dele vir jogar, de querer estar aqui, de ir para uma competição. Ele fica muito tranquilo. Antigamente ele ficava nervoso, ele pegava a bola, era goleiro. Ele pegava a bola, não sabia para onde lançar a bola. Hoje não. Hoje ele olha para o treinador, olha para o professor. Tá mais leve, né? Tá muito mais leve. Tá mais Às leve. vezes Muito mais leve. o menino acaba nem querendo mais jogar bola, que às vezes até trocar o esporte, ou não querer fazer mais nada justamente por conta disso, E né? ele não fala pro pai o porquê, sim. qual o Sim. motivo. Ele não vai falar, porque ele Sim. não quer decepcionar o pai. E dentro disso, na sua opinião, qual é a principal proposta das escolinhas, né, para a formação desses alunos, né? Então, vamos deixar de falar do atleta, né? Não é Uhum. projetar para ser um atleta, Sim. mas dentro do que você falou e até dentro do seu conhecimento técnico, teria uma outra proposta totalmente diferente, né? Vamos falar de futuro e de vida, de experiência, né? Então, a proposta da escolinha não é projetar esse aluno para ser um atleta. Pode até acontecer, né? Mas não é a principal proposta das escolinhas. Não, na verdade eu vou falar pela a Uhum. Juventus que hoje eu defendo, né, que eu trabalho. A proposta realmente é o quê? É passar valores, transmitir valores. É ter o entendimento, ter o respeito, ter a disciplina. Eu brinco lá que eu tinha um professor que ele falava assim, ó, tem que ter a disciplina. Vocês vão guardar todo o material. Ah, não quero guardar. Por quê? Não, mas lá em casa você tá dobrando a roupa?
tá guardando? Você tá dobrando a sua coberta, o seu cobertor? Mamãe, ele tá fazendo isso? Professor, depois que você começou a falar, ele faz. Hoje ele lava o copinho dele. Então, assim, a proposta realmente da escola, porque fala escola, a gente nem usa, o Marcelo, até desculpa, a escolinha, a gente usa a escola mesmo. Ah, legal, A sim. escola, porque a proposta é ensinar e é propor valores ali e ter Perfeito, essa socialização entre os meninos, né? Legal. Porque Até o termo muda muita coisa, muda né? muita Até coisa. o diminutivo, Exato, Você né? entendeu? perfeito. E é uma escola realmente, né? É pra uma vida, escola, né? é pra Total, vida. total. Perfeito. E aí, ser jogador de futebol vai depender da consequência do treino, Sim. ali, da perseverança, né? Da dedicação. Então, aí é consequência do que ele estiver fazendo, do que ele quer. Inclusive, tem toda uma metodologia, né, Junior, lá, né, na Juventus, né? Você comentou sobre essa questão da escola para a vida. Tem uma avaliação que é feita, né, sobre os alunos em questão justamente da disciplina, da escola, né, as notas, né? Exato. Pô, Então, que legal. Então tem todo, assim, é literalmente um trabalho bem atrelado, né? de fato, cara. A gente consegue lá fazer uma divisão dos meninos. O que a gente entende com essa avaliação? Né? Porque, assim, chega um aluno que acabou, não sabe jogar futebol, infelizmente, não teve essa vivência. E aí a gente não sabe o nível desse menino, como que a gente vai fazer, como a gente vai convocar um menino desse para jogar um amistoso, para jogar uma competição. E aí a gente vai falar pro pai da seguinte forma: pai, seu filho não foi convocado. Pai, mas por quê? Porque você acha que ele não sabe jogar? Não, então a gente faz uma avaliação, vai entender do aluno o nível que ele está. E aí tem, né, o Marcelo participa lá, tem as perguntas. Pai, agora a pergunta é com você. Dê as suas notas. perfeito, Legal. Né? perfeito. Aí é um barato essa hora que o aluno fica, ô pai, me isso ajuda aí. que eu não sei o quê." É isso. Mas eu vou falar que tem pai que burla o sistema. Sério? Coloca a nota boa que Eu é pra falo me pro elevar. Leco, pro Leco, meu filho, eu falo assim, não, ele sempre faz, pai, vê aí, isso É, aqui. então. Falei, não, eu vou A gente responder. pergunta como é que é na escola, né? A Sim, gente vê perfeito. o tempo de uso do celular, porque Pô, hoje legal. tá muito Aham. tempo de tela. Então tem Bacana. toda uma questão. E isso é mensal? Não, é semestral. Semestral, bacana. Semestral e para quem chega na escola. Entendi. O aluno que acaba de chegar, ele faz essa avaliação Entendi. também. Foi matrculado, ele passa por essa avaliação e aí depois semestralmente. Aí Pô, depois bacana. semestralmente. Caramba, que legal. Legal E a aí metodologia. vai subindo os níveis? São 3 níveis, né? Tem o nível de desenvolvimento, né? Que a gente entende que é o menino que vai participar só das competições internas, Aham. que ainda não está preparado para sair para alguma coisa interna. E até mesmo para a segurança dele mesmo, né? Porque, querendo ou não, assim, pô, a gente que vive, tem algumas situações que acabam constrangendo o próprio menino, né? Exatamente. Isso pode fazer ele desistir do próprio Sim. esporte. Exato. Entendeu? Não o futebol em si, Não né? do futebol em si. Eu nunca falo futebol em si, é do isso. esporte, porque ele fica Sim. com aquele, como é que pode dizer? Aquele Um trauma, trauma, né? né? É Um isso. trauma, pô, não sei fazer. Eu tenho um sobrinho, é o filho do Laírto, Sim, tem 7 anos. Ele fala assim: tio, eu não sei jogar bola, sou muito ruim. Ele fala. sim. Então, se você continuar colocando ele para jogar ali uma competição, ele não consegue fazer gol, ele vai falar: não quero mais vir. Sim. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Tem todo um essa trabalho que é conversa. feito ali, né? Totalmente, cara. Aí Não entra é a questão da simplesmente psicologia, chegar e assim. jogar ali, porque Pô, legal. Bacana saber, né, que tem esse tipo de trabalho, Legal, cara. de método, porque realmente você acaba atrelando muitas coisas além do futebol. Sim, é isso. É uma especificamente. evolução, né? Pra vida, né? exatamente. E se tratando da escola, né, Júnior? Com quantos anos que você acredita que é o ideal, né? Falando de federação, né? Obviamente, quando é tratado muito como atleta, mas trazendo totalmente para uma linha, para um cenário de escola mesmo, para a vida. Até me corrija se eu estiver errado. A Juventus ela tem a categoria. A menor categoria é Sub-5. Sub-5? Sub-5. É o baby Sub-5. foot, é isso ou não? A gente não usa, Não usa baby não usa esse foot, termo, não mas usa- é o sub-5 é o mesmo. sub-5. Sub-5. Então, com 5 anos, vocês acreditam que já. É, Pensando nessa questão, né, para a vida, né? e já tentamos fazer com menos, mas Sim. muito difícil de se ter, adequar, né? de ter Aham. alunos, Sim, entendeu? sim. Mas a partir dos 5 anos é um trabalho legal, porque a gente começa a trabalhar um pouquinho das habilidades básicas, né? Que é Sim. o que a gente tinha lá atrás. Uhum. Que é o saltar, que é o rolar, que é pular. E a gente até brinca lá na escola que a bola em si, para essa turma, é mais... segundo plano. É segundo plano. A gente tem que É, correr. Vai entendi. correr, vai saltar, vai ali, para ele ter essa coordenação motora, né? Entendi. Fina, né? sim. Sim. Pô, legal. Caramba, bacana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa mesma linha, né, da expectativa, nessa mesma linha não, mudando um pouco para falando da expectativa dos pais, né? Eu digo porque, assim, cara, eu aprendi muita coisa também, né, com o meu próprio filho, né? Eu lembro que eu cheguei para você lá na Juventus, e não sei se você vai lembrar dessa conversa que a gente teve, que eu falei assim: Júnior, vocês já projetaram algum aluno aqui, né? Não sei se eu falei atleta na época, enfim, né? Mas a gente vai aprendendo, né, todos os dias. Eu falei: vocês já projetaram algum aluno aqui para algum clube e tudo tal? Então, assim, eu acho que os pais
né? Eu aprendi muita coisa, assim, hoje eu não tenho aquela ambição do meu filho ser um jogador, mas eu sempre falo com muita clareza, cara, se acontecer, ótimo, Exato. porque passou a ser um desejo dele, um objetivo dele, ele falar que era ser jogador, mas eu vejo que muitas vezes os pais têm uma ansiedade muito maior, né, de que a coisa aconteça, tudo tal. E como é que você enxerga isso, né, a questão da ansiedade dos pais relacionado a as expectativas deles, né, mas baseado na metodologia da escola, que muitas vezes vai na contramão da expectativa, né? Porque nem eu Tal. mesmo cheguei para você e falei, cara, já projetaram para um clube, que não sei o que e tal. E aí depois você vai pensando, refletindo tal, que de fato tem todo um processo, né? Exato. Que ali é uma escola, né? Que Uhum. é o esporte, é para a vida. E, enfim, como é que você vê esse É, comportamento dos pais, eu as sempre falo também expectativas? que é engraçado esse momento, porque na hora que o pai senta para fazer a matrícula, não quero que meu filho seja jogador de futebol, eu tô aqui para socializar, passou 2, 3 meses, ô professor, mas e assim, não dá para federar, vai jogar, vai ter avaliação em algum clube e A gente tal, não sei o começa a se quê. empolgar, né, meu? Começa a se empolgar. Mas eu acho assim, é tudo no tempo, né? A gente Sim, tem que ter paciência. Os pais são muito mais ansiosos do que as sim, crianças, às vezes querem mais do que as crianças. A gente vai para a competição, às vezes você vê o pai tá mais envolvido do que o próprio aluno. Eu pergunto pro menino, vai ter jogo? Que hora que é o seu jogo? Jogo, professor? Não, nem sei, não tô sabendo. Aí o pai já já sabe, o pai sabe. já faz, não passa pro aluno. Então o pai, professor, o jogo é tal horário, tal dia, como que você vai jogar? Tem pai que pergunta, como que Sim. você vai jogar? Assim, assim, assim. Então os pais têm muita ansiedade. E Ah, aí é o chega perigo, essa de né? perguntar, falou, vai entrar Sim. como? Pergunta. Caramba. Não é só ali, não. Eu tô Sim, falando sim, aqui, sim, vai, sim, porque senão o geral, pessoal fala, sim. tá generalizando meus argumentos. Não, mas é Não. no geral, porque eu conheço muita gente que fala sobre E, isso também. e aí é um perigo, né, cara? Nossa, total. Quando os pais se emocionam demais, né? Tem uma ansiedade muito grande, porque essa pressão automaticamente cai para a Pra criança, né? criança, cara, pra Total. criança, é aquilo, né? É o sonho que ele teve de tentar ser o jogador, eu quero colocar isso no meu filho, mas às vezes o menino não quer. Não quer. Sim, Às vezes não é o momento. Pode ser que lá na frente ele Uhum. queira, mas já passou também, sim, mas às vezes o pai passa um pouquinho desses limites porque quer que o menino seja, ou que sim, seja pelo menos o melhor da equipe, o Uhum. sim. destaque, sabe? Então tem que tomar muito E cuidado. você passou por isso, né, Junior? Você Passei. passou e ele passa, E né? É, passo Você por passa, isso, né? Hoje você tá passo. bem distante do seu filho, né? Então, ele foi para o clube que ele tá Tá no agora no Paraná. Paraná, agora Isso. no Arapongas. Laranja Laranja Mecânica Mecânica. em Arapongas. E ele foi no começo desse ano, né? Foi no começo desse No ano. começo desse ano. Então, você passa por esse processo todo também, né, cara? Ah, com o Davi eu já tive esse tipo de conversa. Ele mesmo já chegou em mim umas 2, 3 vezes e falou, pai, não quero mais. E como é que você era, cara? Né? Vamos falar do Davi, Ó, né? Como é eu que é pra você, no né? começo eu fui o pai. Acho que é até Ansioso, normal acho que é isso, né, Aquele natural, né? É cara? um processo, ansioso. né? E não era de gritar, nunca fui Sim, de sim. gritar, mas era o cara que ficava falando, pô, você precisa melhorar nisso, precisa correr nisso. Porque o treinador me dava sempre os feedbacks. Falou, ô Júnior, o Davi precisa ser mais agressivo. Davi, tá vendo? Tá vendo? E aí depois eu fui aprendendo, fui entendendo. O Davi, ele veio morar comigo com uns 12 anos de idade. Ah, Ele, desde o primeiro ano dele, ele sempre morou com a mãe. Então eu que ia com ele no jogo, mas tinha que buscar ele. Então sim, eu tinha esse caminho de casa, sim, de Entendi. sim. buscar e levar. E aí eu fui melhorando, fui entendendo, fui conversando com ele. E agora que nem agora ele tá distante. Então, assim, vira e mexe, eu ainda pergunto como é que tá o treino aí. Não vejo treino, não Sim. acompanho, só vejo Uhum. alguns jogos quando passam, né? Quando Quando é transmite, transmitido, quando é né? transmitido. E aí eu tenho que acreditar no que ele vem falando pra mim. Pai, tô treinando bem. Ah, tô assim, tô assado. Eu falei, não, continua focado. Nem mesmo o Marcelão, esse ano mesmo, ele chegou pra mim e me ligou. Pai, preciso falar com o senhor. Aí, 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu Você já preocupado, foi longe, né? preocupado, né? Falei, cara, que foi? Não quero mais ficar aí. Aqui. Ah, mas o que aconteceu? Porque às vezes as pessoas até acham que eu tô forçando a se abarrar com ele. Sim, Só que não, eu sempre conversei com ele. Falei assim, ó, eu preciso entender o que tá acontecendo. Se você não quer, porque você não quer mais jogar futebol, é uma coisa. perfeito. Agora, se você não quer porque não tá satisfeito aí no clube, que o treinador te deixou no banco, ou aconteceu alguma coisa, é uma outra situação, porque isso vai acontecer em qualquer lugar. Qualquer Exato. Você lugar, né? pode estar na seleção brasileira que Exato. isso vai acontecer. Faz parte do processo, Faz né? parte do processo. Quanto mais avançado, né? E aí eu Exato. tive que conversar e ele bateu o pé. Aí, e lá no Laranja Mecânica é diferente daqui de São Paulo. São Paulo você não consegue falar com o treinador, com comissão técnica. Uhum. Lá não, eles deixam o telefone e tal. Liguei pro treinador e queria entender. Falei, meu, queria que você conversasse com o Davi. Ele falou pra mim que é isso, aquilo, que não quer mais. Não sei o que tá acontecendo aí, porque tá distante. Uhum.
E aí ele me deu um feedback, né? Falou, ó, o Davi tá treinando um pouco abaixo do que tinha que treinar. Nós deixamos ele meio que, não descantei, mas reserva do Sim. time. E aí ele sentiu, tipo, o que ele entendeu? Ah, não vou jogar, então Já quero não sair. contou mais comigo. Sim. É, Então, sim. assim, aconteceu. E aí, a parte legal foi o quê? Quando eles foram campeões, que eles foram campeão paranaense, Ah, quando legal. acabou o jogo, eu entrei dentro do campo, ele me abraçou e falou, pai, obrigado por não deixar eu desistir. Você vê, cara? Tá Olha vendo? só. Então, assim, você sabe que é momento É isso. da criança. Porque é uma criança, Sim, 14 anos exato. para 15 anos, nem dá uma criança, é uma Exato. pré-adolescente. E Então, a você pressão vê... é muito grande, A né? pressão é muito grande, tá longe da família, imagina Sim. toda essa questão. E é aquilo, né? Mas sempre vai ter uma competição muito saudável entre o próprio grupo, né? Uhum, sempre. E é aquilo, assim, Sempre. tendo que se provar, e aí, como você falou, tem essa questão da distância, tem essa questão da saudade, e tá em um processo de evolução da própria idade, que é É. natural, então, acredito que é super bacana. Pode fazer, mas que eu tenho uma outra pergunta Não, não, sobre pô, idade. fica à vontade. Na verdade, a gente conversou muito aqui É. com pessoas que passaram aqui também, né, nos nossos episódios, sobre isso, né? Questão Uhum. da pressão, né, cara? Assim, atletas que já estão em clubes já, né? E falando isso, pô, cara, a gente tá treinando e no campo do lado tá tendo seletiva, né? Então tá Uhum. chegando atleta. Tá Então chegando o jogador. você tem que ter uma performance, tem que ter uma constância, né? Tem que ter uma disciplina, enfim. Exato. Então, de fato, a pressão ela é muito forte, né? Exato. E aí, em cima dessa questão até da idade, que se comentou no tópico passado sobre a gente começa a chamar os atletas lá na Juventus a partir de 15 anos, do Uhum. sub-15, 17. Muda esse processo de metodologia, assim, do desenvolvimento quando chega numa idade um pouco mais avançada? E se muda, como que muda? Porque, como o Márcio citou na sua apresentação, vocês foram campeões mundiais, são bicampeões mundiais, né? Então, eu já imagino que o sarrafo até dessa cobrança, da cobrança boa, Uhum. acaba sendo diferente. Como que é esse processo? E a gente já muda um pouquinho, já a partir do o 13 a gente já começa a mudar um pouquinho mais, Mesmo sendo escola, mesmo né? sendo escola. E no 15 a gente já pega um pouquinho mais no pé, porque aqui no Brasil, o que acontece? 15 anos pro futebol já se torna velho, né? Sim, sim, sim. Infelizmente, o processo de formação acaba Sim. sendo precoce, acaba ficando velho. Então a gente fala pros meninos, eu brinco com eles assim, gente, vocês não estão mais na porta de entrada, vocês estão batendo na porta de saída para um clube. Sim. Já entraram, estão saindo e vocês ainda estão na escola. Então, assim, se vocês querem, vai ter que treinar mais forte. Então, o professor cobra um pouco mais, pega um pouco mais no pé, aí já não tem mais tanta falta, um aluno falta, fala, por que faltou? Ah, tava com, não queria vir e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente vira um pouquinho essa chavinha mesmo, o sub-15, principalmente no 15, até em questão de competição também, já são as competições um pouquinho mais fortes, entendeu? Para ele entender o que, que ele vai encontrar Uhum. lá fora, que é o clube, que é a base, como é que funciona. Então a gente cobra toda essa questão de alimentação, pergunta se dormiu bem, como é que tá ficando no celular. Às vezes o menino manda uma mensagem para mim de madrugada. Não tá dormindo, mas tem treino. Ô, professor, é porque eu tô sem sono hoje, tá? Ó, tô de olho em você. Então, mas a gente muda assim. Só que com total cuidado, né? Sim. A gente acaba tem a pressão, mas não é uma pressão positiva. Baseado nessa questão dos alunos, né, até o relacionamento que vocês têm no dia a dia, tem alguma história que já te marcou? Você tá há quanto tempo na Juventus lá? Ó, na Juventus tem que contar o que eu já saí e voltei, eu É, tô contando, lá. contando Já saí tudo? 2 vezes da Juventus e Uhum. voltei. Não sei o que acontece que me puxa pra lá. Na Juventus. É que, na verdade, assim, a Juventus era Corinthians e virou Sim. Juventus. Se contar toda a história, eu acho que Quando era Corinthians, você tava eu lá já já? estava lá. Porque eu Sim. vim do Corinthians que eu tava conversando, eu vim do Corinthians era na João Dias. Sim. Chute inicial migrou lá pro Neymar 2008. Desde 2008. Desde 2008. Sim. Caramba. No Neymar desde 2013, que aí virou lá e eu fui pra lá e ainda tinha o do Corinthians. Então desde Sim. 2013 eu tô na Juventus. E Saí aí, 2 vezes e voltei. e aí, desse tempo, tem alguma história que te marcou, assim, com algum aluno? História boa, ruim, Ó, enfim, que... história boa, ruim não, mas tem algo que me marca muito, é de um pai, né? Que, meu, eu assim, acho que assim, a gratidão, sabe? Sim. O menino começou com a gente com 5 anos de idade. E aí ele foi para a base do Palmeiras, passou no Palmeiras, depois foi dispensado, foi pro São Caetano. E todas as vezes que esse menino fechava com algum clube, o pai mandava uma foto para mim e falava, ó, ele começou aí. Legal. Eu assim, ó, eu nem postei a foto ainda, tô mandando para você. Então, todo ano, a gente até brinca, todo ano
ele vai lá visitar a gente. O pai Legal. faz questão dele Pô, visitar. Que legal. Ele hoje está no Santos, assinou o contrato profissional. Que legal. Caramba, Não que legal. tem, foi esse ano, assinou o contrato profissional. E o pai, a primeira foto que chegou lá pra mim, ó, Júnior, a foto aqui do Alex assinando o seu primeiro contrato profissional, não divulguei porque o Santos que precisa divulgar. Eu achei muito legal, assim, essa atitude. Então, assim, Sim. Não isso tem que é preço, marcante. Não tem preço, que é a gratidão, sabe? Porque, assim, tudo bem que é uma escola privada, né? Que você tá ali, tá pagando, o pai. Pô, mas a gente ajuda, a gente tá ali ensinando, passando valores, ensinando a fazer um passo, a dominar, tem toda essa Sim. questão, né? E aí, essa história, assim, legal. pra mim, fica marcante. É a gratidão, né, É a cara? gratidão. Pra mim, a palavra é gratidão, é a maior Sim, que tem. é isso, No né, meio do cara? futebol é. Muito tem se palavra. fala sobre É. isso, né? E é Que, pô, difícil achar nesse meio, né? É. Não, que eu tô falando. Pô, depois que você estoura, não lembra mais, Não né, de onde lembro. saiu, Tem né? um ex-atleta, ex não, Algumas histórias, que eu né? mando mensagem e nem responde. É. Nem lembra Finge mais, que nem né? conhece. Não, sério, pô. Sério. E É. time grande. Sim, Passou muitos meninos lá, muitos meninos bons. Sim. Formamos. Assim, e a gente não posta na Jovem. sim, Tem sim. pai que cobra a gente. Pô, já formou? Que nem você fez a Sim, pergunta. sim. Falei, já. Tem muitos jogadores aí que passou pela gente. Tem É, jogador que treina comigo nas férias. Vocês não Caramba. utilizam isso, né? Não utilizamos isso porque não é o nosso principal Não é o objetivo. foco, Não é né? o foco. A gente acaba Caramba. não utilizando. Ah, e aí, você falou agora que tem alguns que treinam com você nas férias. E como que é esse processo? Aí é um treino um pouco mais específico? É um personal, né? Aham. Eles acabam entrando em contato comigo. Falam, tô de férias aqui, tem como a gente fazer um treino? E aí eu consigo. E aí, dentro desse treino que você faz, desse personal, acaba atrelando também junto esse seu trabalho de psicologia esportiva? Como que se atrela esse trabalho junto quando se torna algo mais de performance? E na verdade é de uma forma indireta, né? Aham. Não é tão direto assim, mas de uma forma indireta eu vou perguntando para eles, vão conversando, vou entendendo como é que tá o clube, como é que tá a cabeça, como é que tá a família, porque normalmente tá Sim. distante da família, às vezes sim, às vezes não, né? Uhum. Então, de uma forma indireta, eu vou tentando entender o que tá passando na vida desse atleta. Você foi né? mapeando. Vou mapeando e aí depois a gente vai indo nos pontos chaves, né? Vai conversando com ele, ó, Entendi. faz isso, faz aquilo, melhor assim, com a família, com o treinador, conversa com Sim. ele, porque muitas das vezes tá meio Entendi. chateado, né? E jogador, a maioria das vezes que você for conversar, ele tem algum probleminha Tem alguma ali, questão, tem né? uma questão para se Sim. resolver. E você consegue perceber isso, por exemplo, o cara tá treinando lá contigo, sei lá, tá errando um domínio, assim, às vezes de uma forma mais frequente, errando um passe, Não tá bem no dia, né? você consegue Acontece. entender que aí, pô, às vezes aí uma conversa que já vira a chave do Ah, você cara? consegue, porque às vezes, muitas das vezes ele começa a errar e ele começa a se cobrar. Aí senta, e aí você, na que ele abaixa a cabeça, você fala, opa, é hora de conversar. Fala, meu, o que tá acontecendo? Ah, hoje eu tô cansado, que não tô conseguindo. Meu, aí rola a questão do empresário. Meu empresário tá para fechar um clube comigo e tal, não sei o que. Estão me enrolando ali, o clube não tá me pagando aqui. Aí você começa a entender o porquê que tá acontecendo. Aí Sim. você tem que conversar, bater um papo. Então, a maioria, acho que eles me contratam mesmo, é mais por a parte psicológica do que a parte física. Mas eu converso, eu sou muito amigo, sabe? Então a gente bate um papo bem legal para tentar ajudar de uma forma, né? E o que é muito necessário, né, cara, essa parte psicológica, né? Fundamental. Se tratando da questão dessa transição dos alunos, né? Dos alunos. Pode falar até. Eu falei Tem do que coach aqui, lembrar. né? Vamos falar tanto. Dos alunos de 7 a 10 anos, vamos falar assim, para 11, 13 anos, é um processo de virada de chave aí, né? Uhum. Como você falou, você não está mais na porta de entrada, você tá na porta de saída. Como é que funciona esse processo na Juventus também? Porque aí já não é mais futsal, né, lá. No caso, vocês já é um campo, já é 11 mesmo, né? 11 contra 11. Isso. E dessa galera que chega, né, nessa idade de 13 anos, é isso que joga o campo? Já joga o campão, O isso. campão. Vocês conseguem identificar nesse momento quais são, né, os alunos que de fato têm isso muito bem definido, não só o aluno, o atleta, enfim, juntamente com os pais, vocês conseguem identificar isso dentre os alunos que hoje a escola tem lá? Sim. E como que é trabalhado isso também, né? Não, a gente não trabalha indiferente com nenhum aluno. Nenhum aluno. Às vezes, assim, pode acontecer, né? Porque tem os professores que têm muito contato também, né? De indicar para algum lugar, né? Falar, ó, Tô esse com aqui, um cara esse com menino meia... aqui. Para aquele que quer, né, que tá Sim. afim. Mas essa idade, ô Marcelo, pessoal, é o que acontece. É a idade da divisão. Ou Exato. ele vai querer,
ou ele não vai. Então a gente até brinca lá que a nossa escola, no Sub-13, é onde saem mais alunos. Meu, toda vez que a Sim. gente faz o fechamento, o Sub-13 saiu 10 alunos. Entrou 5. Sub-13 saiu 8 alunos, entrou 7. Por quê? Porque o menino começa a entrar na puberdade, então ele começa Sim, quer ir pra academia, quer ficar mais forte, tem as menininhas, tem a escola, então ele perfeito. começa saindo. Só que ele volta com uns 14 anos. E aí é a hora que a gente vira realmente a chavinha dele. E aí, Entendi. quer mesmo? Sim. Quero. Então é onde que a gente começa a realmente ter essa atenção maior e aí chama o pai, conversa, fala, ó, pai, quer investir? É uma conversa diferente, Uma né? conversa, quer investir? Tem condição. Então, além da escola, precisa fazer um trabalho à parte. Eu sempre falo isso. Sim. Além da escola, precisa fazer um trabalho à parte. O que seria esse trabalho à parte? É um personal, Uhum. uma parte motora, alguma coisa diferente ele precisa fazer, porque só na escola não vai conseguir. E vocês conseguem identificar, assim, por exemplo, você falou dessa parte motora, por exemplo, às vezes, tipo, da biomecânica de um ponta. O cara precisa ter mais agilidade, ter um trabalho mais específico. Vocês já passam, pô, assim, você tá legal, mas o diferencial, se você trabalhar essa biomecânica, vocês passam um diagnóstico mais ou menos. Sim, até porque na nossa avaliação sai isso. A gente Ah, faz um legal. trabalho de coordenação motora, agilidade, parte física também. Então, na nossa avaliação já sai mais ou menos para ver como é que tá o nível do aluno, entendeu? Então, a gente consegue trabalhar em cima disso também. E aí acaba indicando pro pai, ó, esse ponto aqui precisa dar uma ajustada, entendeu? E aí o pai acaba procurando algum lugar específico para trabalhar. Ah, legal, legal. Bacana, né, Marco? É Legal. interessante a gente entender que, por mais que seja uma escola, quando chega numa certa idade, você já tem essa ideia e começa a fazer esse trabalho à parte. E aí, em cima disso que você falou também, pô, chegar no Sub-13 é onde eu tenho uma queda às vezes, de alunos, uma saída. Você falou que sai 10. Quando, por exemplo, chega esses 5 que chegam pro Sub-13, esses 5 que chegam, já chegam, tipo, querendo muito? Ou tá muito também nesse processo? Ou entende também que tá chegando pra se descobrir? Assim, qual que é esse processo desses meninos que chegam nessa fase já de virada de chave mesmo, de Uhum. entender se é isso que quer, se de fato é um lazer? É, a grande maioria que chega nessa idade já é porque quer chegar em algum clube. A grande Sim. maioria é dessa forma, quer chegar em algum clube, você vê até o nível técnico do aluno, entendeu? É diferente. É diferente. Então, assim, o pai coloca, porque, assim, é porque eu sou da Juventus, mas eu vou falar porque são uma das melhores escolas que tem Uhum. em São Paulo, né? Tem outras escolas também, muito boas também. Só que o nosso trabalho é um trabalho bem legal, voltado realmente para a parte técnica, né? Para a evolução dos meninos, desenvolvimento e tal. E aí, então, o pai acaba entrando lá, fala assim, meu, eu preciso aperfeiçoar a parte técnica dele, isso e aquilo. Então, a grande maioria, que quando volta com essa intenção. Entendi. E em cima disso também, vou até pedir para que você, aproveitando, fale do seu Instagram, que é, pô, super bacana, muito conteúdo legal. Acaba chegando, por exemplo, por pais de atletas que falam, pô, meu filho tá sem jogar e tá mais ou menos nessa fase, acompanha seu trabalho, vê tudo que você faz, vê um pouco do trabalho da Juventus. Chega, tipo, gente de fora para você pô, tem como levar meu filho? Pode me ajudar meu filho? Tem essa questão? Ó, na Juventus não, mas assim, no pessoal tem. Tem muita gente que me procura, porque tenho muitos conhecidos, né? A gente nesse meio, quase 18 anos trabalhando com futebol, a gente conhece muita gente. E aí acabam pedindo um apoio. Ô, Júnior, tem algum clube para indicar? Tem algum lugar para treinar? Ontem mesmo eu estava conversando com um menino, é atleta do Sub-15 do Imbla China. O Uhum. pai me Uhum. mandou um áudio, falou, pô, preciso colocar ele para treinar. Tem algum lugar para indicar? Porque tá acontecendo isso, aquilo no clube, ele tá um pouco desmotivado, tal. E aí eu converso com o pai, bato um papo e aí acabo indicando. Mas para ir direto na Juventus, Não, muito, né? muito difícil. Muito E eu difícil, tento né? separar, tá? Entendi. Sim. Até porque um dia, quando a gente se torna uma figura pública, né, a gente tem que estar Sim. sujeito a tudo, né? Que nem vocês têm um podcast aqui, vai vir vários tipos de comentário, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Exato. Sim. E aí um dia teve um comentário de uma pessoa, eu nunca vi isso no Instagram. É Instagram oculto, é alguma coisa que Aham. aparece lá, não Aham. aparecia foto nem nada. Coloca isso, já que você fala tanto, coloca isso na Juventus. Aí eu olhei assim, mas eu tô tentando colocar. E aí, mas aí depois disso eu virei a chavinha e falei, meu, eu não posso acabar misturando, né? Porque Aham. Sim, assim, é. tem a Juventus, tem a metodologia da Juventus. Eu consigo colocar algumas coisas, mas nem tudo Uhum. é de acordo com a Juventus, entendeu? Sim, Então eu perfeito. tento não
não conciliar tudo Aham, junto, entendeu? Entendi, bacana. E falando dessa fase, falando dos campeonatos, né? Como é que funciona a grade de torneios lá, Júnior, né? Eu sei também que, pelo que eu sei, né, que eu acompanho, meu filho joga Uhum. lá, mas ele é muito novo, ele tá com 8 anos. E falando dessa fase, né, mais avançada, como que funciona a grade de torneios? A gente falou, por exemplo, que já é um papo diferente também, como é que funciona a questão de convocação para os jogos, né, as competições internacionais, porque tudo isso você vai precisar trabalhar a parte psicológica, né? Então, como é que vocês lidam com isso, né? Tanto da formação desses atletas, os que estão afim mesmo, os que querem, para que possam competir, né? Ir para essas competições fora, mas não só as competições internacionais, mas como é que funciona essa grade de competições na Juventus? Na verdade é bem simples, né? Devido às avaliações, né? A gente tem os níveis de excelência intermediária. E aí, como que a gente separa? Vamos supor, vamos dar um exemplo de um campeonato aqui que a gente sempre joga, todo ano, vamos falar da Copa Libra F, que acontece lá na Barra Funda. Inclusive, um abraço, Marden, gente boa demais. E aí a gente faz o convite e aí entendemos o quê? Que na Copa Libra F dá pra gente envolver 2 níveis. O nível de excelência, que é os meninos que jogam na seleção e tudo mais, e o nível intermediário, que é alguns meninos também que estão aptos a participar de competição. Então vamos entrar com a categoria sub-11, 9, 11, 13, 15. Dividimos. Convocamos metade de excelência e convidamos, nem convocamos, Sim, que é o sim. convocado, eu Vocês vou falar mandam um depois. convite, sim. Mandamos um convite para excelência e um convite para intermediário. E aí é geral Sim. para todo mundo. Aí o pai que aderir, que quer participar, ele faz a Entendi. inscrição e participa. E aí tem uma outra competição, que essa competição a gente chama de a Copa do Mundo das escolas, que é a Taça Band. Aham. A Taça Band a gente já trabalha de uma forma diferente. A gente faz uma convocação. Então, assim, se reúne Sim. todos os professores, até os professores de sábado, auxiliares. A gente senta e seleciona os meninos de nível de excelência. Ó, vamos Sim. lá, agora nós vamos ter que fazer uma convocação de quem está apto a participar dessa competição. Porque já é uma competição que envolve muita pressão, Sim. tanto interna, tá? Uhum. E quanto externa também. Você vai na Taça Band lá, você fica abismado. É mais ou menos o que acontece na federação. Sim. Qualidade, né? De cobrança e tudo mais. Que tá rolando, inclusive, agora, Tá né? rolando agora. Nós Ah, fizemos a primeira legal. rodada agora, nesse final de semana. Sim. Então a gente acaba separando dessa forma. E aí acontece. Pô, por que eu não fui convocado para Taça Band e Joãozinho foi? E a gente explica, A pai. gente vê muito isso, né, cara? E a gente explica, pai, porque os professores selecionaram os meninos, entendemos que não está apto. E isso, o pai e a criança também tem que entender. Sim. E Sim. aí se torna o trabalho psicológico, gente. Nem tudo que você Exato. quer, você vai conseguir fazer nesse E exato como a gente momento. sempre fala, faz parte do processo. E tem um Faz parte momento, do né? processo. E tem um momento. Tem um momento. Tem um momento. Isso é um barato, ter um Ah. momento. Teve aluno que estava lá desde o Sub-11, não jogou no Sub-11 os 2 anos, Sim. não jogou no primeiro ano do Sub-13, e esse ano estava no 13. Aí ele falou da seguinte forma: era meu sonho jogar Taça Band. Olha, tá vendo? O processo, você continuou, você persistiu Mas é e isso, hoje tá cara. jogando, É entendeu? isso. Você não desistiu. Exato. E é isso, porque assim, não dá. Você falou uma frase importante, não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter Porque tudo. eu acho que eu cheguei a ter esse papo com você também. Falei, cara, eu Foi. queria muito que o Leco jogasse a Taça Band, o meu filho. Só que tem os impedimentos, os impeditivos, né, também pela competição, né? Pela federação, Pela tudo federação, tal. infelizmente. E ele não pode, assim, eu tive que ter esse papo com ele, né? Apesar de, pô, ele tá com 8 anos, tem muito caminhada pela frente. Você vê que você falou do aluno aí de 11 anos, né? Uhum. E eu tava explicando isso pra ele, cara. Eu falei, você não vai ter tudo que você quer, né? Então são escolhas, né? E então você precisa trabalhar a cabeça deles nesse sentido, né? Sim, E não entendi. só deles, Exato. como dos pais, Como né, dos cara? pais, Total. principalmente dos pais. Principalmente dos pais, Principalmente dos pais. exatamente. Ó, o ano passado eu tive diversos alunos que estavam na federação e aí ficou de fora da Taça Band, ficou de fora de outras competições. Os pais me chegavam na semana e falavam: ano que vem ele não vai jogar mais federação. Porque a federação tem esse problema, né? O ano ruim, né? Sim, sim, sim. Quando É vai pra isso. jogo, joga pouco tempo, né? Porque tem Uhum. lá os 3 tempos, alguma coisa Sim. assim. E aí o pai reclama: pô, vou pra lá, jogo 4 minutos, faço uma viagem. Falei: é processo, faz parte. Ele vai Exato. jogar, tá se preparando pra uma futura. E isso é importante para maturação, assim, saindo do aluno pro atleta, mas é Uhum, importante para a sim. fase dele de atleta, porque vai ter jogo, o cara não vai jogar. Vai ter jogo e às vezes vai entrar isso 3 minutos, 4 minutos, mas é importante entender todo esse condicionamento, né? Porque é um organismo, mas acima de tudo. E eu queria te fazer uma pergunta em cima disso que você falou da convocação.
E aí é de curioso mesmo, hein, Mar? Eu já tenho outro aqui de curiosidade também. A galera que tá assistindo, acompanhando a gente aí, ó. Já aproveitando, já deixa o like. Já deixa o like, compartilha aí. Compartilha. Tem Top. muitos pais que nos acompanham aí, né, cara? Boa, Muitas legal, dúvidas, isso é né? bom, Então bom. é bacana. E aí, pegando uma categoria mais cheia que vocês tenham lá, quantos meninos são avaliados para a Taça Band e quantos podem ser convocados? Assim, que imagina você pega uma pra excelência, sei lá, tem 40, 50, pode ser que tenha mais, mas mais ou menos quantos alunos e quantos deles são convocados? E acima de tudo, qual que é o critério dessa avaliação? Além, assim, qualidade, imagino como vocês têm todo esse trabalho educacional por trás, imagino que faltou menos, ou que não tenha falta, que, assim, imagino que tem esse processo também. Conta um pouco pra gente. Na verdade, assim, essa pergunta foi muito boa, porque isso aconteceu esse ano. E tá acontecendo, né? Normalmente a gente sempre entra com uma categoria só, de cada faixa etária, né? Então entra com um sub-9, às vezes com um sub-11, um sub-13, o 13 e o 15 na Band já é campo, né? Então o 9 e o 11 a gente entra no Society. Aí esse ano, o sub-11 nosso é o carro-chefe. Tem muito aluno. Acho que eu até mandei para você Sim, uma sim, quantidade sim. de alunos, nós tem bastante alunos. E aí, muitos meninos de nível de excelência que poderia jogar a Taça Band. Então, nessa reunião nós sentamos e falamos, gente, Desafiador, né? vamos montar 2 times? Olharam para mim e falaram assim, não, você é doido. Eu falei, não, vamos montar 2 times, porque assim, ó, olha o nível técnico que a gente tem aqui. Então, assim, de vez em a gente fazer um time só, e ir lá com 10 alunos, porque a gente só leva 10 alunos, vou te explicar depois porque só 10 alunos, vamos levar 20. E a gente oportuniza outros alunos, independente, porque assim, vou ser bem sincero, gente, queremos ganhar, Sim. mas primeiro que a gente quer é ter essa experiência pro garoto. Perfeito. Entender como é que é uma competição, e aí no decorrer a gente vai vendo ali se dá para encaixar ali uma parte tática para ver se ganha os jogos. E assim, na Taça Band a gente sempre vai bem, a gente ganhamos acho que uma vez e 3, 4 vice-campeões. E aí o que aconteceu? Entramos no sub-11 com 2 equipes, A e B. E aí teve aquela E conversa, e né? dá pra fazer? Pode, enquanto você Legal. quiser entrar com 5, 6, se tiver vaga, você entra. Legal. Então entramos com A e B. E aí tem o pai que fica perguntando, né? Pô, mas você entrar com 2 times, mas um vai ser mais forte, outro vai ser mais fraco. Pai, é tudo o mesmo nível, é nível de Sim. excelência, é por ordem de inscrição, Sim. né? Então, quem fiz inscrição ali vai montar os times, vão pros jogos. E aí, quando foi domingo a estreia, né? Jogou o primeiro sub-11 A, ganhou de 4-1. Aí depois à tarde sub-11 B. Só que aí eu sou um cara muito observador, né? Eu tava quietinho assim, encostado. Aí eu ouvi um pai falando. O pai falou assim: Meu, o que a Juventus fez esse ano foi uma sacada. Por quê? Normalmente ele entra com uma equipe. Aí a gente vai colocar os nossos filhos, vai ficar no banco, vai jogar 2, 3, 4 minutos, porque tem a base titular, né? E aí meu filho vai entrar 5, 6 minutos, vai ter que sair e tal. Então, eles oportunizaram mais gente, mais alunos, então todo mundo tá feliz, tá legal. Então, assim, nós fizemos dessa forma, deu muito certo. Legal. Inclusive, na Libreve também estamos com 2,9, 2,11. E aí, a forma da sua pergunta do critério o primeiro é o nível, tá? De excelência, e a performance das aulas. Então, entendemos, o aluno está vindo para a escola, esse menino está vindo. Sim. O aluno vem no treino da seleção, que é importante também, não é obrigatório no treino da seleção, mas ele vem no treino da seleção, porque o treino da seleção é onde treina todo mundo junto, né? Que são os níveis mais fortes. E por posição. Então, ó, como a gente precisa de 2 zagueiros, que gostam de jogar na zaga, porque até o sub-11 a gente não posiciona eles, mas gosta de jogar de zagueiro. 3, 4 meias, 1, 2 atacantes. Então a gente também vai por essa forma de critério para poder selecionar os meninos. Entendi. E a questão dos 10 é porque tem questionamento que o menino joga pouco. Sim. E para nós é muito ruim também fazer as trocas. Tem 12 meninos, 6 no banco, você fala assim, tem que trocar todo mundo, Sim. né? E eu sou de acordo que o menino foi para uma competição, ele tem que jogar. Tem que jogar. Vai jogar de 5 ou mais minutos. Mas tem que entrar, né? Tem que entrar. Não dá pra Sim. uma criança ir para um jogo e não entrar no jogo. Sim. Tá ansioso, não tem como. Você vê que é muito diferente da própria, como eu falei, da própria federação, né? É Exato. diferente. É muito diferente, né? Entendeu? Exato. Bem diferente, porque assim, acima de tudo, tem a questão da competitividade. Você falou, essa Band talvez o nível mais alto do que vocês... Mais alto do que a gente participa, sim. E aí tem essa questão de, pô, beleza, ó, você vai lá, quer ganhar, vai competir, mas acima de tudo, entendendo todo o contexto do colega. Eu acho que é até interessante isso, de ter esse nível de excelência, né? Porque às vezes você acaba encontrando em algumas
outras escolas, assim, que acaba não tendo, acho que essa diferença, acho que tem um certo medo de ter essa diferenciação, justamente, mas às vezes por um lado pode ser tão comercial, às vezes Não até é um mesmo trabalho não, simples de ser Não, feito, né, cara? exato, Não é um exato, trabalho simples de ser exato. feito, E né? os pais é difícil ter aceitação até quando o menino cai de nível. Sim, sim. Exato, exato. Justamente porque, cara, você pega alguns campeonatos, você acaba vendo, pô, entra nisso, todo mundo tem que jogar. Só que às vezes nem todo mundo vai estar no mesmo nível. E é natural, é Exatamente. natural. Só que aí o pai que é um pouco mais competitivo, ou o filho mesmo que é mais competitivo, não entende isso legal. E às vezes acaba até sendo não tão bacana enquanto negócio para a própria escola, né? Sim. Porque você fala, pô, meu filho tem Sim. um nível maior e tá jogando com um rapaz que pode não ter um nível que ele ache, né? Sim. Tem isso também, né? Tem Que também. tem muito pai que acha que o filho é, É técnico, né? é o novo Neymar. É o novo Uhum. Neymar e todo mundo é abaixo do filho Sim. dele. E às vezes não é bem assim que funciona, né? Isso Então eu achei Exatamente. interessante esse Não, trabalho. desafiador, né? Desafiador, né, cara? Total. Por isso que eu falo assim, não é só uma escolinha e você escreve os alunos aí e vem jogar, né? exato. Tem todo um processo, Tem um né? processo por trás, totalmente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Junior. A Aham. gente tem muita coisa aqui, cara. O tempo, Vambora. o tempo não vai dar, mas vamos lá. É até uma curiosidade mesmo, né? Falando das escolas, mas vamos falar da Juventus, obviamente, da sua Aham. experiência. Não só as escolas, mas o próprio clube, né? A gente vê muito observadores, né? De clube visitando, né? Para Uhum. fazer captação de Sim, atletas sim. realmente, né? E como é que funciona esse relacionamento de vocês com observadores dos clubes, né? Então, por mais Legal. que não seja proposta da escola projetar ali como atleta inicialmente, mas hoje existe isso na Juventus, né? A visita de alguns observadores, né? De clubes. E como é que funciona esse processo entre vocês, né? Então, a gente vê muito que eles chegam ali, eles observam, a gente fala dos scouts, né? Que os caras já têm ali o feeling e tudo tal. Rola alguma conversa entre vocês em relação aos alunos que já estão em melhor performance ou mais um bate-papo de beira de campo ali aleatório mesmo? Não, rola a pergunta, né? Porque ele vai num único dia, né? O Muito avaliador. É rápido, muito né? rápido. Então ele vai, e eles até brincam assim, meu, com 20 minutos eu já avaliei todo mundo. Eles falam dessa forma, com Sim, 20 minutos eu já avaliei todo mundo. sim, sim. Porque é o olhar que não É o tá que eu falei, no eles dia a têm o dia, feeling, tem né? feeling, todo dia avaliando, todo dia avaliando. Então, Eles rodam muito, né, meu, cara? é um barato, porque assim, o menino tá entrando em campo. Teve um dia que um avaliador olhou pra mim assim, aquele moleque ali, aquele aluno ali é um dos melhores do seu time. Só pela passada. Pela passada, de verdade. Sim. Eu falei, Ele falou, já do jeito que ele andou, já vi. Agora vou assistir ele jogando. Então, assim, cara. a conversa é muito dessa. Então, assim, Sim. e normalmente, não sei se você já percebeu na nossa escola, quando tá rolando a avaliação da categoria sub-7, quem tá do lado dele é o professor do sub-7. Não é nem o júnior, eu sou coordenador. Sim, perfeito. Porque eu não conheço todos os alunos. Eu sei quem é, mas eu não sei como é que é no dia a dia, nas aulas. Eu passo um Sim. pouquinho na aula, vou e saio. Então, eles perguntam, como é que é fulano de tal? Ó, aquele menino tá destacando, como é que ele é na semana? Aí pergunta da estatura. Sim. Às vezes o menino é baixo, mas olha, o pai dele tá aí? Aí você pergunta, o pai dele tá ali? Tá, é aquele ali. Ah, vai crescer. Aí ele olha assim, fala, E vamos ver o comportamento também, né? mas é tudo isso. Que Então legal. tem essa conversa, então eles perguntam como é que é no dia a dia, como é na competição. E aí, às vezes, a gente dá um feedback positivo, né? A gente fala, não, menino, ó, aquele ali, hoje ele não tá bem, mas ó, ele é um Sim. menino que carrega a escola nas costas, tal, não sei o que, não sei o que. Sempre tem um aluno Sim, que sim. é o Que sobressai, que né? sobressai, né? Mas hoje ele não tá bem. Mas às vezes não leva. Uhum. Às vezes eles não levam. Então, assim, tem essa conversa, esse tato junto com os professores. Entendi. E os alunos normalmente sabem, assim, que, tipo, tem um observador lá ou é uma... Sim, é ou divulgado para os alunos, os bacana. pais, a gente divulga assim. Tipo, normalmente, esse ano eu ainda fiz uma, né? Acho que eu fiz uma. Sim. Mas normalmente faz 2 ou 3 avaliações lá, vamos fazer uma visita técnica lá. Bacana, bacana. E que conselho que você daria hoje pros pais, né, que querem, apesar de muito jovem, né, ou falar criança, 7, 8 anos ali, que querem, não sei se eu vou falar assim, que querem, porque tem que depender muito da criança também, né, mas para aqueles pais, que não vou falar só do pai, porque tem muita mãe também, né, já vi Sim. muita mãe gritando na beira de campo, e, né, Acontece, descabelando, né? né, mas falar dos pais que querem projetar os seus filhos para ser de fato um atleta, né? Que conselho que você dá hoje nessa idade aí, entre 7 e 8 anos, até os 10 anos de idade, né? Estando numa escola. O Marcelo, na verdade, é o diálogo, é a Uhum. conversa. Não tem coisa melhor do que você conversar com seu filho e entender o que ele realmente quer e explicar, que nem você falou no início, que você teve que conversar com ele que você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Sim.
Então, assim, o conselho que eu sempre falo é conversar. Entenda o seu filho. Pergunte para ele. Ele tem que ser seu, além de ser seu filho, ele tem que ser seu amigo, né? Então tem que ter essa conversa que nem aconteceu com meu filho. Até se ele quer, né? E meu filho chegou em mim e falou, pai, não quero. Aí entendi o porquê, então você tem que ter essa conversa, porque assim, se perde no meio do caminho. Porque Sim. às vezes o pai ultrapassa, Sim. né, a própria vontade do filho e acaba se perdendo. Isso que é o problema, né? Com certeza, cara. Agora só, acho que a gente tá chegando pro final, mas eu tenho uma outra curiosidade que, pô, acho que deve ser muito interessante pra você, deve ter sido uma coisa muito especial, que foi ser campeão fora do Brasil. Já imagino que, pô, você vendo as crianças, tipo, toda, assim, felizes, realizando um baita feito, mas pro Júnior, assim, enquanto que foi auxiliar, que passou por treinador e hoje é coordenador da Juventus aqui no Brasil, São Paulo, e é campeão lá na Itália. Qual que é a sensação, assim? Passa um filme na cabeça? Passa. Quando, vou ser bem sincero, foi uma realização de um sonho, né? Porque assim, a gente sabe, né, do que a gente pode e o que não pode. Falei, meu, dificilmente eu ia conhecer a Europa, ia conhecer a Itália, e tá ali trabalhando. Pô, entrei no estádio, primeira vez que eu fui no estádio do Allianz, né, da Juventus. Falei, pô, onde eu tô? Tipo, Muito então, top, né? você chega a se emocionar. E aí, na hora que você bate campeão, fala, pô, a Juventus, na primeira vez que eu fui como auxiliar técnico da categoria sub-10. Foi 2024. 2024. Fui como auxiliar técnico. E aí a Juventus nunca conseguiu ser campeão. Aí nós fomos campeões, né? Cada treinador, não vou me recordar o nome, mas ele era da unidade de Fortaleza, era o treinador principal. E aí da segunda vez recebi o convite lá na Itália mesmo, né? Pelo próprio gestores, que é o Gênio e o Conrado. Chegou e me falou, Júnior, ano que vem eu vou dar uma equipe para você dirigir. Aí eu falei, vou vir de novo. É isso mesmo que eu ouvi? Não é possível. 2 vezes seguidas, não é possível. A empresa não vai me liberar. Enfim, fui. E aí eu fui como treinador, já na categoria sub-12. E aí nós fomos campeões invictos. Nossa, que legal. Assim, foi sensacional a forma que ganhamos, sabe? Não tem Você ficou marcado, como né, explicar. cara? Ficou marcante. E aí, inclusive, nesse mesmo ano, em 2025, eu tinha ido para Espanha, um pouquinho antes. E a gente conseguiu uma melhor colocação, que foi em 12º colocado, entre 36 ou 46 equipes. E aí joga equipes de base, né? Caramba. Barcelona, Espanhol, Real Madrid, Liverpool. Nós ficamos foi em 12º colocado. E a Juventus também nunca tinha alcançado esse feito. Então, assim, pra gente foi marcante. Caramba. E pra mim, como pessoa e profissional, cara, é sensacional você falar. Eu brinco lá na escola lá que tem um professor que é ex-jogador, né? Que foi campeão paulista, que é o Hugo. Fala, fui campeão paulista. Eu sou bicampeão mundial. Respeita. Sou bicampeão mundial. Mas Que legal. foi uma realização de um sonho, de verdade mesmo. E desses jogos, assim, contra a base ou no próprio campeonato do Mundial, teve algum jogo, assim, com exceção da final, claro, assim, mas que te marcou tanto pela força do adversário ou algum outro motivo específico? Teve um jogo na Espanha, foi contra o Espanhol. Foi Espanhol? Espanhol. Nós perdemos de 6-1. 6-1 ou 7-1. 6-1 ou 7-1, não me recordo muito bem. Eles estavam ganhando de todo mundo de 18, de 15, de 12. E aí foi marcante, porque o jogo rolando, tomando 5, 6, e eu tô lá berrando com os meninos. Vamos, corre, marca isso. Não deixei os meninos na mão. Vamos embora, vamos Até o perder, final. vamos perder junto, vamos até o final. E aí, quando acabou o jogo, um dos pais chegou e falou, Júnior, sensacional o que você fez. Foi, assim, pra mim, normal, porque Sim. a gente faz aqui, né? Normal. Foi o quê? Falei, meu, os meninos estavam tomando um 8 e você tava ali tentando ajudar eles de Incentivando alguma ali. forma, incentivando, gritando, falando o tempo todo. Você não parou. Eu fiquei, Não desistiu, né? a mãe do lado falou assim, eu fiquei abismada com você. Isso me marcou assim de uma forma, falei, pô, pra mim, tipo, no momento normal, porque eu não percebi, e depois eu parei pra pensar, falei, pô, realmente, nós tava tomando 8-1 e eu tava ali com a coragem que ia empatar o jogo, e sabia que nem ia E isso é empatar. legal, né, cara? Entendeu? Porque tem muito treinador que assim, tá ganhando, tá gritando aí, tá perdendo, já Já desistiu, sente, né? Já sente. muito, mas porque assim, os meninos já estão desmotivados. Sim. Exato. Aí imagina, o menino tá tomando um gol, Olha ele pro banco. olha pro banco, o professor tá sentado Tá aqui sentado assim. lá. Já não Ô, tem mais o que falar, né? Não, pô, aí você tem que mostrar pra ele que você tá ali, ó, tô jogando com vocês. Se vocês estão perdendo, eu também tô perdendo. É isso aí. Então isso me marcou na Espanha. Foi em Mallorca. Foi isso mesmo, foi contra o Espanhol. Foi um Show. ponto X. Pô. Bom, estamos chegando ao final aqui.
papo tá muito bom, né? Mas Porque a o tempo gente é obrigado, né? o tempo é curto, né, cara? Curto, né? Mas eu tenho só mais algumas perguntas pra gente finalizar aqui, Júnior. Aham. Vamos só falar um pouco mais aqui, fechando, né? Que é importante a gente citar também. Dos objetivos, né, da escola para os próximos anos. Mas, primeiramente, queria perguntar para você se durante todos esses anos que você tem de Juventus, você tem algum momento que te marcou no sentido de dificuldade, né, da escola? E além da dificuldade, né, nesse tempo que você está na escola, algum momento você fala, pô, esse momento foi difícil, a gente passou um momento assim assado. E como é que vocês escolhem, né? Vou falar escolhe porque o que eu vejo hoje é que tem uma equipe muito boa lá, né? Então é uma equipe muito estabilizada. Como é que vocês escolhem os professores, né, da escola e já emendando, né, para depois você chamar se à vontade. E quais são os planos, né, da escola? Se hoje tem e se não tem, se vocês pretendem ter algum tipo de apoio nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, tá dentre as propostas da escola? Vamos por partes, né? A primeira questão da Da dificuldade, né? dificuldade, é. Eu não vou falar da época da Já Juventus. fiz 3 perguntas de uma É, vez. tem que lembrar. Eu não vou falar da época da Juventus, vou falar antes da Juventus, antes do Corinthians, eu assumi também como coordenador, porque não tinha ninguém, coordenador e professor do Neymar, que era a escola do Neymar Júnior, Sim. lá, a escola de futebol Neymar Júnior. E eu ficava lá no campo do Sub-7, tem uns Aham. bancos de reserva, sentado olhando pra fora, olhando pro estacionamento pra ver se chegava aluno, porque não tinha aluno. E eu ganhava só se tivesse aluno, porque eu ganhava hora aula. Todo dia eu entrava, não vinha. Vinha um aluno fazer um aula experimental, vinha dois, e aí você fica, pô, será que isso vai dar certo? Será que não vai? E você começa a ficar desmotivado. Então, sim. assim, esse foi o pior momento ali. E aí, quando bateu uma vez com a Juventus, 550 alunos, que foi o máximo que a gente chegou ali, pagantes, tinha mais alunos, Sim. mas 550 alunos pagantes, foi o ápice. Você fala, pô, eu ficava sentado naquele banco ali chorando por um aluno. Hoje eu tenho Aí você olha pra trás, né, cara? comando 550 alunos, assim, não é fácil, Legal, né? não é fácil. Processo, Então, né? é um processo. Da mesma forma Resiliência, que, processo, Da da resiliência. mesma forma que a gente fala do menino que às vezes joga 4 minutos e Cara. entra, ou às vezes não consegue Que jogar, legal. acaba sendo uma analogia também, né? Que legal, Exatamente, que legal. exatamente. E a outra é dos professores, né? Como é que vocês... Bom, vou ser bem sincero, todos os professores são formados pela nossa escola. Sim. Então, eles que iniciam legal. como auxiliar. Eu, além de formar os alunos, eu gosto de formar também profissionais. Tem razão. né? Eu vejo isso no dia a Pode dia. olhar no dia a dia. Eu fui um auxiliar. Então, eu entendo, pô, tem que oportunizar as pessoas que estão começando. Então, assim, até brinco com os auxiliares, ó, futuramente você pode ser um professor, só que eu não vou mandar ninguém embora. O cara tem que sair para você entrar. Então, todo mundo, ó, o Laírto, que tá aqui, né, com a gente aqui Um abraço pro na Laírton aí, arquibancada, né? Não tá aqui na câmera, tá aqui. Tá aqui Tá atrás. nos bastidores aqui. foi auxiliar também da escola, então todos os professores foram auxiliar, então a gente primeiro forma realmente, então vai entender a metodologia, vai entender o método Sim. Júnior, como é que trabalha, didática, toda essa questão, Legal. para depois assumir uma ou outra turma. Sim. Tá? Então passa por trabalho de curso, a gente faz todo ano um procedimento ali Todo um com processo de eles, todo um formação processo de também. formação. Pô, que legal. E aí até foi bacana esse ano, a gente tinha um professor Oswaldo, que fez a licença C e B. Hoje ele Acompanhei lá, cara. Hoje ele tá num Acompanhei. clube, né? No Legal. Salto, no Sub-13. Ah, Foi uma que oportunidade bacana, que olha só. apareceu. Então, Eu assim, acompanhei, que é legal, né? bacana pra gente, Legal. né? Sabe? Tipo, começou como auxiliar, virou Que professor, legal, hoje olha tá só. como treinador, Então, começando. não é só os alunos que migram para os É isso, clubes, cara. né? Então, E é isso muito é bem difícil a gente interessante. já trazer um legal. professor formado. É uma Muito carreira, difícil. né, cara? Muito exato. difícil. Muito A gente legal. começa, a gente forma mesmo lá dentro. E a outra da pergunta é da questão dos objetivos, né? Em relação a esse apoio psicológico, fisioterapeuta, se tá dentre os objetivos que a gente conversou uma vez, Uhum. até pelo trabalho que você faz mesmo da psicologia, né? Hoje tá dentro das propostas da Sim, escola? isso já foi levado para a diretoria, porque como eu sou né, dessa área da psicologia, falei para eles que é muito importante a gente ter uma nutricionista, né? Ter uma fisioterapia também, fisioterapeuta lá também com a gente. Só que aí não depende também só do nosso diretor, depende dos donos, tem muito uma Sim. questão, É um- depende da Juventus Brasil também, processo porque a burocrático, Juventus, né? a Juventus tem um contrato com a Juventus Brasil, então tudo tem que passar por eles, né? Então não depende somente da gente ali. Mas é algo que a gente pensa, sim, já pensamos, já conversamos e tá na mesa de quem manda, de Tá quem caminhando assina, pra tá isso. caminhando um dia, eu acredito que vai dar certo. Show de bola, só tende a ser cada dia A melhorado aí. tendência é melhorar É isso sempre, aí, né? cara. Sempre melhorando. Show, gente. Seguinte, ó. Não esquece, inscreve no nosso canal,
curte aí, compartilha e vamos só para as perguntas finais aqui. Aqui é Aqui é bate-bola, aqui é jogo rápido. Aí é... Cara, a gente falou muito dos alunos, dos atletas, né? Das ansiedades dos pais também, então eu queria saber de você aí, né? Hoje é importante, a gente vê muito rede social, né? É uma vitrine, né? Mas, na sua opinião, hoje é preciso ser bom de bola ou bom de Instagram? Bom de bola. Bom de bola? Bom de bola. Ainda não substitui. Ainda não. Você acha que um menino de 14 anos, ele já tem que pensar na marca pessoal? Marca pessoal? Na formação da marca dele, da marca do atleta em si? Sim. Sim? Aquele que quer ser projetado, né, pro futebol. Quem quer chegar assim. Cara, qual a mentira que os pais mais acreditam sobre a base? A mentira? Sobre a base? Como assim eu posso dizer? Alguma coisa que os pais ouvem, né, que não tem conhecimento dos bastidores, né, do futebol de base. Tipo, é só talento. Só ter talento que chega. Seu filho é pequenininho, seu filho não tem físico. É o que mais eles falam. E porque eu sou totalmente contra isso. Na sua opinião, o que separa um menino que vai pro profissional e o que não vai? É a disciplina e a perseverança. Show de bola. Na ponta da língua, né? Essa não tem afiado. Como, né? Essa não tem como. Cara, e aí, só pra fechar, dá um conselho aí, né, pros pais aí que... jogo rápido, né? Que tá começando agora. Não o pai do atleta ali de 13, 14 anos, né? Que tá nessa porta de saída que você falou. Mas para quem tá começando agora, né? Vamos falar aí de 5 anos mesmo, que é aquele pai que jogou bola, talvez tentou ser jogador de futebol. E hoje tem um moleque aí correndo atrás da bola dentro de casa, ou na rua, no próprio condomínio. Dá um recado para esses pais aí que estão acompanhando. Não tem muito o que falar, que foi o que eu disse, né? Eu acho que, pai, tem que conversar muito, olhando naquela, né? Vou apontar, não tem problema. Não. Essa aqui. Pai, conversa com seu filho, tá? Bate papo. E com 5, 6, 7 anos ele precisa brincar, precisa se divertir. Perfeito. Não é... Não dá pode pra competir? pensar ainda nisso. Pode competir, não tem problema, mas de uma forma que ele esteja brincando. Perdeu, ganhou, vai ser a mesma forma. Seja leve, né? Seja leve com ele. É isso aí. Esse é o conselho. E, Pega a dica, né? E, por favor, fala um pouco do seu Instagram, onde a gente acha o Júnior. As redes da Juventus, né? Da Quem quer Juventus, fazer uma aula exato. experimental, né? Vamos lá, marca uma aula experimental na Juventus Academy Zona Sul. E o meu Instagram, que eu sempre falo meu bordão lá, Fala Coach. É o Fala Coach. Tá no Instagram. E no TikTok eu não tenho. Eu tenho o Júnior Santos, mas que eu trabalho, então eu falo também um pouquinho da parte de atividade física, né? Então eu tento separar uma rede social. Mas o principal é o Fala Coach. E aproveita e manda um abraço pro filhão. Tá. Davi Marques, pai tá aqui. Eu falei que ia vir, ele queria vir, né? Mas não vai faltar oportunidade, vai né? vir sim. O Davi que tá com a gente na TR3 aí, né, o Davi cara? tá fechado na TR3 aqui. Tá assistindo na concentração, todo o time. Tá assistindo, Ó, é uma TV só, vendo, mas assim... Todo mundo aí, se cada um der um like e se inscrever... É isso aí, cara. Se inscreve no canal, dá aquele like. Manda pra família, pra amigo, pro cachorro, pra todo mundo. É isso aí. Junior, cara, novamente, muito obrigado pela cara. presença. Valeu, gente. Prazerzaço, cara. Bate-papo aí, uma resenha muito boa, né, cara? Como sempre, né? E tinha mais coisa, hein? Tinha, cara. A gente que pulou aqui. Tem gente aqui atrás das câmeras, estavam aqui já quase batendo na gente. Aqui, Vambora. É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela sua audiência novamente. Agradecemos, gratidão aí de verdade por estar conosco até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Tamo junto. Tchau, gente. Até mais. Tchau.